Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um livro que simplesmente deu origem a uma revolução no pensamento, estudos sobre a histeria. É basicamente o texto que fundou a psicanálise. Pensa só, final do século XIX, surge uma pergunta que, na época, soava radical e que desafiou absolutamente tudo o que a medicina acreditava saber sobre a conexão entre mente e corpo. A nossa história começa com um verdadeiro quebra-cabeça médico da época, a tal da histeria. Ela causava sintomas físicos bem reais, viu? Coisas como paralisia, cegueira, só que sem nenhuma causa física que explicasse. Olha, os tratamentos padrão da época, como eletroterapia e hidroterapia, simplesmente não estavam funcionando. E foi nesse cenário que surgiu uma abordagem completamente nova. Tudo por causa do caso de uma paciente que entrou para a história como Anna O. Ali, entre 1880 e 1882, o Dr. Joseph Breuer fez uma descoberta, assim, impressionante. Ele percebeu que quando a sua paciente, a Anna O, colocava em palavras certas memórias traumáticas esquecidas, os sintomas físicos dela simplesmente desapareciam, um por um. E isso nos leva direto para a primeira grande virada dessa história, a descoberta do método catártico. Uma ideia que, para a época, era, totalmente revolucionária. A teoria por trás era a seguinte: uma emoção que ficou estrangulada, presa a uma memória de um trauma, acabava sendo convertida num sintoma físico. Então a ideia central era que dar voz a essa emoção, deixá-la sair, poderia literalmente curar o corpo. Sigmund Freud, claro, logo adotou esse método, mas não demorou muito para ele se deparar com um obstáculo tão significativo que mudaria para sempre os rumos da psicologia. Pois é, a hipnose não funcionava com todo mundo. Então, o Freud precisou inovar. Ele desenvolveu uma nova técnica, essa da pressão, que acabou revelando, quase que por acidente, uma força poderosíssima e oculta que atuava na mente do paciente. E aí caiu a ficha do Freud. Não era só um esquecimento comum. Era uma defesa ativa, sabe? Um verdadeiro muro mental. E o mais incrível, essa força, essa resistência, era a mesmíssima força que tinha causado a repressão da memória lá no início, gerando o sintoma. Tentar entender e lidar com esse fenômeno da resistência foi o que levou Freud e Breuer a começarem a teorizar sobre os princípios mais básicos de como a nossa mente funciona. Eles propuseram tal princípio da constância. É quase como pensar na mente como uma panela de pressão. A energia psíquica de um trauma, se não for liberada, se não sair pela fala, acumula pressão até vazar por algum lugar. E esse vazamento, muitas vezes, era o sintoma físico. E não parou por aí. Freud também descobriu a transferência. Ele começou a notar que os pacientes projetavam nele, o terapeuta, emoções muito fortes. O que no começo parecia só um problema, um obstáculo, ele mais tarde entendeu que era, na verdade, a ferramenta mais importante da análise. Mas apesar de tantas descobertas feitas em conjunto, os dois colaboradores logo perceberam que seus caminhos teóricos estavam se afastando. E muito. A divergência era fundamental. Para o Breuer, a histeria vinha de uma espécie de curto-circuito mental, uma divisão passiva da consciência. Já o Freud batia o pé que era uma defesa ativa, um ato de reprimir de propósito uma ideia inaceitável. E para ele, essa ideia era quase sempre de natureza sexual. O próprio Freud contou que mesmo quando Breuer o apoiava em público sobre as ideias da sexualidade, em particular, ele admitia suas dúvidas. Essa frase aí resume perfeitamente o racha que acabou com a parceria deles. No fim, mesmo que a parceria tenha se desfeito, o trabalho que eles fizeram juntos marcou o começo de uma virada gigantesca na forma como a gente entende o nosso próprio mundo interior. É incrível pensar que os conceitos que nasceram ali, naqueles primeiros estudos, a cura pela fala, a resistência, a mente em conflito consigo mesma, todos eles continuam ecoando até hoje na terapia moderna, na nossa linguagem, em toda a nossa cultura.